Bom dia, caro Márcio Silva. Bem-vindo aqui na esplanada do bairro da Pena. A Graça está do outro lado. É um prazer ter-te aqui. Podias te apresentar em 4 frases ou como quiseres. Quem és? Então, eu chamo-me Márcio Silva, venho do Porto e basicamente sou um músico, compositor que começou pela bateria. Comecei por tocar bateria noutros projetos e depois mais tarde acabei por gostar da composição e da guitarra, de instrumentos harmónicos e passei a compor também. Basicamente é essa a minha função. No mundo ou na sociedade? Não sei, mas pelo menos sinto-me útil dessa maneira. Que bom. Te convidei então a esta entrevista, já que passas por Lisboa, para falar de algumas coisas. Já entrevistei outros músicos e interessa-me saber o impacto de toda esta história da pandemia, desde março de 2020 a hoje. Já passou mais de um ano. Estamos agora num período de ligeiro desconfinamento, mas tirando umas conclusões pelo momento atual que estamos a viver, a pandemia teve um impacto sobre a tua vida, por exemplo, a nível financeiro? A pandemia mudou drasticamente o meu cotidiano, a maneira como eu vivia, tanto a música como a minha própria vida. Porque o meu trabalho é sobretudo viajar, para ir deslocar-me para um local e chegar lá e tocar ou dar música às pessoas daquele espaço. A partir do momento em que a pandemia se instalou e se propagou pelo país, eu perdi a possibilidade de fazer essas coisas, de poder viajar, deslocar-me para outro sítio e executar o meu trabalho. Então acabámos todos por ficar confinados a casa e em casa não dá, só se faz a primeira parte do trabalho, que é compor ou produzir qualquer coisa, mas depois o trabalho de mostrar, de escoar esse trabalho, isso não acontece. Então, claro que mudou drasticamente a minha vida em termos práticos, nestas coisas efetivas de poder trabalhar ou não, e isso consequentemente trouxe questões económicas, porque como eu não podia ir tocar, também não recebo desses concertos que não vou tocar, e assim como eu, dezenas de pessoas, isto falando no ramo da música, mas se formos para o teatro é a mesma coisa, se formos para outros ramos é a mesma coisa. Afetou toda a gente nessa maneira, pelo facto de termos de ficar privados em casa. Outras pessoas até gostaram, porque não gostavam de ir trabalhar para o escritório e de repente puderam trabalhar em casa, fazer a mesma coisa que faziam no escritório, fazer em casa, e muitas pessoas até a vida até melhorou, até gostaram dessa coisa. Do teletrabalho. Mas para nós músicos, agentes culturais, foi um ano parado, congelado, foi uma congelação assim, e isso depois, claro, tem vários efeitos, principalmente económicos, não é? Não aconteceu nada. 2020 toda a gente estava a projetar assim um ano incrível, toda a gente cheia de projetos e não sei o quê. Te aconteceu de pensar alguma vez de mudar de trabalho ou ter que procurar outra coisa para sobreviver a este zero absoluto? Sabes que essa sempre foi a minha... Eu sempre imaginei que ser músico era trabalhar em muitas coisas. Porque gostar de música muitas vezes é não conseguir viver da música. E eu, para poder viver de fazer música, fazer aquilo que eu gosto, sempre tive que trabalhar, fazer biscates noutras coisas. Trabalhar numa loja de roupa, ou trabalhar já trabalhei na Porto Editora, trabalhar assim, biscates, coisas de inverno, que são normalmente as temporadas onde nós não trabalhamos se não estivermos a gravar discos. Então para mim já é normal estar a trabalhar numa coisa que depois me vai ajudar a pagar o investimento da música. Felizmente nesta pandemia não tive de fazer isso, mas comecei a fazer outras coisas
para ocupar a cabeça, nomeadamente plantar legumes e flores e coisas do género, porque no sítio onde eu estava tinha um campo onde eu podia fazer essas coisas. Então acabei por trabalhar mais por ocupar a cabeça do que propriamente para tirar dinheiro e porque felizmente tive a possibilidade de juntar antes da pandemia, no início do ano, eu decidi reunir todos os ganhos do verão passado. Então a pandemia foi passada com esse bolo e preocupei-me só em existir, mas ao mesmo tempo a ver uma vida paralela ali na agenda do meu telemóvel, a ver que acordar e dizer e ver que o telemóvel dizia hoje tocas na Galiza. A mim também acontece. E percebes que aquilo é um avatar, uma coisa que paralela, que não vai acontecer e tu estás confinado em casa. Pronto, então tem essa dicotomia que é uma coisa nova. Nunca ninguém, pelo menos na minha geração, tinha vivido uma coisa dessas, a não ser que fosse obrigado pelos pais a ficar em casa. Exato. E em termos neste período, ou em termos de trabalho criativo, conseguiste te dedicar à música na composição e na criação, ou o confinamento em casa também te bloqueou em algum período? É engraçado que instrumentistas e malta, pelo menos eu falo da área que eu conheço, instrumentistas e malta, compositores, já são pessoas que têm a obrigação de passar muito tempo sozinho, porque a composição obriga a ficar muito tempo sozinho. O estudo de um instrumento, seja ele qual for, se a pessoa for dedicada, vai ter que passar muito tempo sozinha agarrada àquilo. Então isso já é uma espécie de quarentena. Muitas vezes quando estamos a gravar um disco ou quando vamos de residência artística, ficamos uma semana, 2 semanas dentro de uma casa só a trabalhar um projeto, e isso é uma coisa vista como normal. Mas como não está o mundo a dizer tens que ficar em casa, ninguém sente essa pressão. Mas nós já fazemos essa quarentena. E eu pelo menos fico muitas vezes, enquanto a música não chega, ou está ali e já descobri um riff qualquer, mas a música ainda não chegou, eu fico de pijama 3, 4 dias ali a trabalhar, a repetir, a pausar, depois vou fazer um café, volto e pego outra vez e já saiu mais qualquer coisa. E às vezes isso demora. Ou seja, para mim a cena de estar em casa e passar assim alguns dias em casa já era uma coisa normal. Para mim já era uma coisa normal. Agora imagino o que é que não deve ter sido para aquelas pessoas que precisam de horas para coisas, trabalhar. Às 8 horas vou ao dentista, às 10 horas vou sair e vou buscar o miúdo à escola e depois vamos... Há pessoas que precisam destes ganchos, destas pressões do horário, e para essas pessoas é que foi realmente um desequilíbrio. Eu consegui compor porque eu olho para a composição um bocado como um escape ao meu aborrecimento. Quando me sinto aborrecido é a melhor altura para eu compor. Quando eu estou super excitado e com vontade de fazer muita coisa, a probabilidade de compor vai sair sempre... É sempre qualquer coisa que me vai servir a mim como pessoa. Vou fazer uma música para uma coisa que eu quero. Enquanto eu estou aborrecido, eu não tenho bem um tema. Sai aquilo porque eu estou aborrecido. É quase um escape, uma função para combater o meu aborrecimento. Aborrecimento inspirador. Sim. E então na quarentena foi perfeito porque eu estava aborrecido constantemente. Só que obviamente o foco da composição é mas há outros focos que eu, por exemplo, na quarentena não consegui ler muito. Apesar de ter o tempo todo e estar ali tudo para mim, eu não consegui ler muito, porque depois havia outras coisas que desligavam. Há sempre aquelas questões que estão no plano de fundo. Quanto tempo é que vamos ficar aqui? Será que isto vai durar? Será que eu vou apanhar esta coisa? Será que eu vou passar esta coisa aos meus mais velhos? E essa sensação de uma certa culpa, de um inimigo
invisível, porque de repente nós estamos a lutar contra um inimigo invisível, a gente não sabe se estamos a apanhar, se não estamos a apanhar. Então essas questões eram todas muito novas e todos nós estávamos com um certo melindre, estávamos com um certo medo de que essa coisa, de que fôssemos nós a personagem principal de um cenário apocalíptico, porque também depois os mídias põem as coisas nesses termos. Então toda a gente estava com muito medo de muita coisa, ainda por cima eu passei a quarentena com pessoas muito mais velhas e eu senti essa responsabilidade de poder ir à mercearia e chegar e matar-me. Sim. E então essas preocupações de plano de fundo nunca me deixaram ficar sossegado ao ponto de eu me pôr a ler o Siddhartha, ou pôr-me a ler o Hermann Hesse, ou pôr-me a ler algum... A cabeça livre para... A cabeça livre para fazer, e limpa, porque está sempre aquela preocupação em pano de fundo de que estamos a viver uma doença. E essa preocupação entrou nas tuas letras ou na tua música de alguma forma? Sim. Se bem dissimulada eventualmente? Eu a quarentena aproveitei para fazer uma coisa um bocadinho diferente daquilo que me é natural. Eu normalmente escrevo sobre coisas que estão fora de mim. Raramente escrevo sobre o que eu estou a pensar das coisas. Apesar de eu na letra poder estar a dizer que estou a pensar qualquer coisa, estou normalmente a vestir-me dentro de um personagem. E esse eu que a letra está a falar não está ligado com a pessoa que eu sou. Às vezes eu estou a dizer na música, eu penso isto, mas não sou eu, é uma personagem que eu vesti. E na quarentena decidi ter opinião como compositor, decidi pôr o meu eu lá dentro. Então tenho uma data de canções que servem de diário. Por exemplo, o efeito de uma asa de animal, é um bocado a falar disso. Basicamente alguém trincou uma asa de morcego na China e aquilo, esse efeito, esse efeito dominó, e depois com coisas meias de paradoxo, né? Pegarem coisas meias de paradoxo, do género, de repente as pessoas têm todas de se fechar em casa e a preocupação máxima é ter papel higiênico em vez de ter comida, ou de repente as pessoas que estão habituadas, que não sabem fazer comida e que sempre encomendaram comida, agora o empregado de mesa é o estafeta, já não existe empregado de mesa, é o estafeta, é a pessoa que leva à casa. Então são esses pequenos, eu reparei nesses pequenos paradoxos, a maneira como as pessoas tentam se libertar destas prisões impostas para continuar os seus costumes, como se os seus costumes fossem mais importantes do que essas flexibilidades que são importantes de ter quando aparece uma doença, um terremoto, uma coisa qualquer. Então aí eu decidi dar uma opinião pessoal, ter uma opinião pessoal sobre a coisa que nunca tinha acontecido. Então é mais uma espécie de diário. De diário, de bordo. Mas lá está, é uma coisa que eu tive que me adaptar porque não estou habituado a escrever, eu a dizer coisas, eu, Márcio Silva, a dizer, olha, agora vou-vos dizer o que eu acho sobre as montanhas. Exato. E desta vez começou a acontecer isso. Era provavelmente, e é uma altura em que a nossa opinião conta alguma coisa, né? Porque é algo que estamos a viver de excepcional, assim, de diferente. Sim, é totalmente novo, não há... Aconteceu há 100 anos atrás, de alguma maneira, de algum modo parecido, mas não havia este fluxo de informação que agora existe. Na altura em que apareceu a gripe espanhola, provavelmente o que aconteceu na Malásia ficava na Malásia. E de repente hoje em dia o que acontece na Malásia tu está no noticiário, no teu telemóvel, no minuto seguinte. Exato. E já há essa sensação de que o que acontece onde quer que seja no país influencia-nos diretamente. E isso muda tudo porque nós temos notícias de tudo a toda a hora, e para o lado bom e para o lado mau. Então é um bocado isso. E sim, é um bocado, é um todo um novo mundo que está para descobrir,
E nós estamos em cima do muro, no fundo, porque vimos o que aconteceu até aqui, somos filhos da cassete, né, e do cartucho de música, mas entretanto também apanhamos o Walkman e o CD e o Discman, e agora já passou o MP3, já deixamos, a maior parte dos nossos filhos já não ouvem álbuns, já só ouvem singles, e os singles que têm vídeo, se não tiver vídeo não existe. E nós estamos a viver essa coisa toda, somos a geração, ou somos das gerações que está em cima do muro, não tinha internet. Os nossos filhos perguntam como é que nós vivíamos, como é que nós conseguíamos viver no meio das sem pedras, telemóvel, por exemplo. na gruta. Exatamente, trouxeste aqui o discurso e a conversa num plano onde eu queria também uma direção para onde queria também chegar, que era a questão do futuro, não? Do que está acontecendo, do que vai ser também o nosso trabalho em termos de contextos performativos, formatos. E estavas a falar exatamente do álbum, da música avulsa, das estratégias diferentes dos músicos. Quando pensas nisso, o que é que te surge, tendo em conta que hoje exatamente o álbum quase já não tem mais sentido, os grupos dos músicos mais jovens fazem música avulsa, são contratados para criar músicas avulsas, com vídeos e grandes produções, YouTube, views, etc., números. Eu acho que vai aumentar acima de tudo, ou sinto, não é uma coisa de achar, porque aqui no meio tenho uma esperança. Óbvio, quando eu digo que eu acho, aqui no meio vai uma quantidade de esperança, que é, eu quero acreditar que vai acontecer assim. O que eu estou a sentir é que vão aumentar as opções. Quem gosta de álbuns vai continuar a gostar de álbuns, porque ainda existem gerações que ouvem música assim. Se o álbum fosse um livro e cada música fosse um capítulo desse livro, e a primeira música faz sentido para contextualizar a última, apesar de hoje em dia cada vez mais a sociedade imprime velocidade às coisas, ou seja, nós não temos tempo para sentar-nos num sofá e ouvir 50 minutos de música sem estar a fazer mais nada. É como se estivéssemos a perder o nosso tempo. E há uma certa parte da sociedade, principalmente para a mais juvenil, que imprimem-lhes essa velocidade ao ponto de eles não poderem perder muito tempo a ouvir um disco. E então eles seguem também esse movimento, que é um movimento pop, de fazer música avulsa, como tu dizes. Tipo, o que interessa são os singles e é aquelas balas que batem ali, e não as músicas que nem são single, mas que de alguma maneira depois vão vestir todo o conceito. E eu acredito que se abrirem essas opções todas, pode-se tornar uma coisa mais justa em algumas coisas. Por exemplo, a nossa sociedade é muito material, no sentido em que interessa-se muito pela beleza e que o artista tem que ser belo, o artista tem que ser bonito, perfeito, não pode ter monocelha, ou não pode ter aquele bigodinho à badaró, ou não pode ser obeso, ou não pode ser anorético. E de repente, com esta história toda de termos que ficar em casa, eu começo a ver amigos meus a tocarem em casa para plateias que estão lá do outro lado, pessoas que têm uns óculos virtuais e estão dentro de um café virtual, e nesse café virtual está o meu amigo a tocar. Provavelmente tem uma câmara e uma aplicação que cortou toda a paisagem do quarto dele e pôs lá um palco. Ele até pode estar a tocar no Everest, se quiserem ponham lá o que quiserem. E eu acredito que vão existir muitos músicos que vão por esse caminho, um caminho paralelo, virtual, onde vão tocar para pessoas que estão do outro lado, em casa, no seu conforto. Mas claro que vão existir pessoas que vão querer tocar em loco, mas eu sinto que vai abrir esse caminho.
Da mesma maneira como começam a existir concertos dentro de videojogos. Isso não sabia. E Como? Concertos dentro de videojogos? sim, agora o Fortnite, por exemplo, que é um jogo que teve uma aceitação global, mundial, no início da pandemia começou a juntar grandes marcas, grandes entidades discográficas, pagaram nem sei ao certo, mas quem fez o Fortnite, criaram avatares para os artistas, e as pessoas que queriam ver aquele concerto estava publicitado, e então existe como se fosse uma base comunitária dentro do jogo, onde tu podes ir lá e interagir com outros avatares, não é? Para entrar no jogo tens que criar uma personagem, e bastava existires dentro dessa plataforma e ias ver, acho que foi um hip-hopper, um rapper que fez o concerto, onde ele a meio se transforma em dragão e depois desaparece e aparece como uma ave, e sempre a tocar, a cantar neste caso. E eu olhei para aquilo e fiquei fascinado, porque de repente um cego ou uma pessoa que perneta ou maneta, que se calhar até eu tenho uma voz inacreditável e sempre foi posto de lado pela figura dele não representar essa perfeição, se calhar essa pessoa nesta situação vai ter uma oportunidade como todas as outras, porque se ele for um avatar, as pessoas vão reparar só naquilo que ele está a fazer. Até podem reparar na figura dele, mas vai ser menos importante do que aquilo que ele está a fazer. E de repente aí vira meio anarca, não é? Eu posso querer ir cantar e no palco, em vez de estares-me a ver a mim, estás a ver o Pikachu ou... Então nesse aspecto eu acho que pode ser mais justo de repente a malta que está no topo da pirâmide da música pop tem que ser super lindo e tem que representar uma ideia de beleza, de um nicho qualquer. E eu acho que este portal, esta coisa de... Lá está, quando eu digo acho, quero acreditar que ao abrir este espectro para um campo virtual, demonstra que os desafinados também têm coração. E que existem pessoas que se calhar têm muito talento, mas que não têm a figura que as pessoas estão habituadas. Isto é mesmo bonito, vou ouvir, vou dar uma oportunidade. E se calhar pode ser que se encontrem muitos artistas que nunca teriam hipótese porque não têm aquela figura. Mas isto é só, lá está, é um eu acho misturado com espero que aconteça. Claro que depois o dinheiro também entra aqui e obviamente quem tem mais dinheiro vai produzir melhores avatares. E aí entra outra vez naquela bola de neve que a gente já conhece. Mas eu olho para isto com um aspecto, olho para isto de uma maneira positiva, porque tudo que traz, que projeta criatividade ou que obriga, que instala de alguma maneira um ambiente instável, ao ponto de nós podermos criar, eu acho isso sempre positivo. É o crisol, não é? A crise, a separação dos metais. E eu gosto desses momentos de ruptura, porque aí eu acho que os criativos sobrevivem sempre, porque apresentam novas soluções e apresentam novas maneiras. Quem fica rotinado e quer forçar a rotina é que se torna inflexível de alguma maneira. Agora, para onde vai? Eu nem sabia que havia internet e quando saquei o primeiro disco dos Beatles até chorei. Agora imagina para a frente, a pessoa nem sabe o que é que vai acontecer. Exato. Mas neste momento a cabeça está aberta a tudo, porque tudo pode acontecer, não se faz ideia. Já dei um concerto a olhar para um telemóvel e tu também. O que é que, por exemplo, esta experiência de tocar, era um live streaming, verdade? Com Fogo foi. Eu que estou habituado. Foi também com outros projetos. Sim, e toquei a solo também. Como eu só estava habituado a tocar com público e a ter a reação do público, é como se estivesse amputado. De repente estar a tocar e não ter aquela reação. Mesmo quando é má, quando as pessoas não gostam. E essa reação é importante para o artista perceber se deve seguir naquela direção, se não deve seguir naquela direção. Quando o público está do outro lado, mas
de um outro lado, onde não se consegue percepcionar o que ele está a sentir, o que ele está a ver. Porque num público a gente percebe pelos olhares, pela dispersão, se as pessoas estão dispersas, se estão a conversar umas com as outras. Nós acabamos sempre por ter esse jogo de cintura de poder mudar o alinhamento, tentar ir buscar uma canção que provoca. E quando estamos no telemóvel só vemos um número. Estão aqui 300 pessoas a ver. E acaba a canção. Depois há outra coisa que é o espaço onde nós tocamos, é o nosso espaço. O nosso espaço íntimo, onde nós temos a possibilidade de errar. E o espaço do concerto é um espaço que dentro da cabeça é um espaço de função, de serviço, onde nós vamos lá cumprir o nosso trabalho. E de repente estamos a misturar os dois espaços. Eu tenho que estar em casa e esse mesmo espaço é um espaço onde eu estou a dar concertos e a servir. E isso para mim é meio esquizofrénico, porque de repente acaba o concerto, eu pouso a guitarra e vou à minha casa de banho e de repente vou à minha cozinha fazer uns ovos estrelados e estou no mesmo espaço físico, que deveria ser um espaço de função e de serviço. Eu tipo de me deslocar para até esse sítio e ali vou fazer o meu melhor. E de repente eu estou a misturá-lo com o espaço de casa, o espaço de improviso, o espaço do erro. E isso a mim foi a única coisa que me deixou assim meio... Espera aí, mas estou a dar um concerto, mas é em casa? Mas em casa é onde eu ensaio, onde eu erro, onde eu posso... E de repente tem que fazer... E de repente estou desresponsabilizado, porque eu em casa posso fazer heresias. Posso de repente escrever o que eu quiser e aquilo fica ali dentro confinado. E de repente mistura-se estes dois espaços. O espaço de serviço e o espaço de lazer, de intimidade. E então depois acontecem mais uma vez estes pequenos paradoxos, estas coisas da pessoa que tem um live streaming em casa e veste o fato só da cintura para cima. E debaixo do pijama. E embaixo está o pijama. E isto é possível acontecer, não é? Porque, pronto, e connosco acontece a mesma coisa. De repente damos uns concertos e o concerto é em casa, sem reação do público. Com um som às vezes duvidável, né? Tipo o som do telemóvel. Ou... A maior parte das vezes com um som duvidável. E depois tem essa coisa que pelo telemóvel é muito difícil ser-se fidedigno em termos de som. Mas as pessoas estão tão imediatas que parece que é importante, mesmo sendo um som de merda, ter isso presente. E depois também percebeu-se muito com esta... Claro que eu já estou a misturar uma data de assuntos, mas percebeu-se nesta quarentena o lugar da cultura. Então existiram coisas que estavam em posições diferentes dentro das prioridades de uma sociedade, que de repente, por uma questão de justiça, voltaram a ocupar o espaço que devia ter sido ocupado sempre. O caso na medicina, por exemplo, que nós temos greves de enfermeiros, greves de médicos constantes a pedirem melhores qualidades de trabalho, melhores condições de trabalho, não sei o quê. E que de repente, com uma pandemia, as pessoas perceberam realmente é melhor tratar bem os médicos, senão... E o mesmo acontece com a cultura. De repente as pessoas todas dentro de casa precisam de conteúdo para existir, para ocupar a cabeça. Então o que é que seria desta quarentena se não existisse a Netflix, se não existissem filmes, se não existisse música, se não existisse o Spotify, que dá ali às pessoas uma ideia de ser gratuito, está aqui, à mão de semear, é só pegar. E essa valorização de quem compôs, quem produziu esse conteúdo artístico, continua assim meio marginal, a não ser que sejam os grandes, que têm uma grande máquina publicitária por trás, sempre constantemente a dizer foi ele que fez, tens que lhe dar valor. Mas de repente, na quarentena, 8 meses, 10 meses, 12 meses, e nós temos ali séries e precisamos da cultura para nos ocupar. Se bem que neste caso Netflix e canais parecidos é uma cultura bem massificada. Mas pronto, é popular, é uma cultura mainstream, mas não deixa de a ser. Há muito, os meus sobrinhos, por exemplo,
eles não leem um livro. Mas entre não saberem nada e poderem ver, por exemplo, uma série que fale sobre o Império Romano, por exemplo, o Império Romano, para mim é melhor que eles vejam a série e pelo menos saibam ou tenham uma ideia de qualquer coisa. Porque nós já sabemos que o episódio é preso em 8 segundos. Nos primeiros 8 segundos tens que ficar preso àquilo. Senão, mais tarde ou mais cedo vais-te levantar, vais buscar um café e aquilo já foi, desligas e pões um combate de boxe, uma coisa qualquer random. Mas aí também se definiram prioridades. A pandemia também traz essa ideia de definir, de reorganizar uma data de coisas dentro da sociedade, nomeadamente a educação, que aí todos os putos tiveram que estar em casa e os pais viram o que é lidar com um puto 24 sobre 24 horas. E muitos deles devem ter dito assim: Santa é a tua professora. Da mesma maneira que as relações, quando uma relação está mais ou menos estabilizada, tem um cotidiano. Segunda-feira levantam-se os dois e ele faz-lhe o pequeno almoço, ela vai trabalhar e ele fica mais um tempo, toma um banho, vai trabalhar também, encontram-se às 6, chegam a casa, ele traz as compras, ela até faz o jantar, ele estende a roupa, vêem um filme, ela adormece de cansaço e ele adormece também, vão para a cama, acordam, ela faz o pequeno almoço e de repente não há o sair para ir trabalhar e ficarem juntos 24 sobre 24 horas. Isso acabou com muitas relações porque as pessoas não sabiam lidar com outra pessoa no tempo que outrora era de trabalho. E de repente tem que saber lidar com coisas e ver outro tipo de características numa pessoa que nós nunca tínhamos visto. Porque lidávamos com aquela pessoa no pós-laboral. E então estava tudo certinho, não é? Tipo, batia tudo certo. Cada um ocupava a sua função. Saí do trabalho, agora vou ter com o meu marido, com o meu namorado. E então todas estas coisas são novas para nós. Se bem que parece que dentro da nossa inconsciência, quando nós vivemos de uma maneira racional, educação, saúde, claro que sim, têm que estar no pináculo da sociedade, mas não estão. Uma coisa quase hipócrita, não é? Meia cínica. Essas coisas estão atiradas assim para os fundos das prioridades. E a pandemia trouxe essa coisa. E assim como na cultura também. Só que nós vivemos em Portugal e Portugal tem muitos esquemas, muitos sacos, muitos negócios, muita coisa a acontecer, principalmente em termos políticos. E no meu país eu não me sinto nada defendido. Olho para o meu painel político e não há um que eu diga assim: este gajo vai-me defender, esta senhora vai-me defender. E estamos todos assim, todos nós. Eu acho que eu não conheço um artista que olhe para a Ministra da Cultura e diga assim: aquela senhora não podia ter sido outra, está perfeita ali naquele lugar. Porque aí nós percebemos o quão desamparados estamos. E é muito difícil estar. Eu desconto, tenho um trabalho normal, apesar de ser músico. E a maior parte da minha família diz assim: ok, tu gostas de tocar música, mas qual é o teu trabalho mesmo? É clássico. E depois chega a um plano político, a um plano maior, e vemos que a visão é exatamente a mesma dessas pessoas da minha família que me dizem a mesma coisa. Então é muito estranho. Eu ser alguém que traga cultura e que quero trazer coisas novas e coisas diferentes ou mais coisas para aquilo que nós já temos, e perceber que sou visto como uma ave rara que só quer é andar aí a coçar a barriga e a beber umas cervejas e pronto, basicamente. Portanto, desculpa a interrupção. Não tem mal. Então, basicamente, num plano político, quando se tira assim as condições todas uma sociedade de poder respirar e viver e palpitar, não é? Uma cidade cheia de pessoas e movimento, quando se lhe tira isso, começa-se a perceber
as fragilidades da sociedade. É mais claro que se pode perceber com a sociedade em movimento, mas é muito mais claro entender as fragilidades de uma sociedade quando está tudo parado. E de repente eu, como agente cultural, uma pessoa que tende a trabalhar para a cultura, percebo que a cultura neste país é muito frágil, excluindo meia dúzia de cantores ou de artistas que chegaram a um lugar comum, em que são unânimes perante um público português, e essas pessoas de alguma forma são salvaguardadas porque são queridas, são acarinhadas pelo povo, e eu acho isso é meritório, é ótimo que aconteça, mas podia acontecer também com os artistas locais, aqueles cantores que são da coletividade e que estão em Freixo Espada à Cinta. Só tem um cantor em Freixo Espada à Cinta, essa pessoa devia ser Freixo Espada à Cinta. É uma localidade, podia ser Celurico de Bastos. De repente existe um grupo coral em Celurico de Bastos e apareceu a quarentena, morreu o grupo coral, mas as pessoas adoravam ouvir o grupo coral, então há que proteger. É uma coisa que tirar, é preciso tirar a orquídea do sol. Não é? E aí tem que existir alguém, se gosta de orquídeas, não é? Se acha que a orquídea é importante existir, tirar a orquídea do sol, senão ela vai morrer. E a mesma coisa a acontecer com a arte, com a cultura, percebermos que não é só, a cultura não tem só a função de nos satisfazer. Nós, ao interagirmos com a cultura, também estamos a modificar a cultura e a fazer com que ela acabe por refletir coisas que são nossas. Pronto, e o que acontece é isso, nota-se muito essas fragilidades, estamos a caminhar em cima de uma camada de gelo muito fininha e que a cada passo pode quebrar e nós podemos... E então nota-se essa coisa, nota-se muito isso. E obviamente, por exemplo, eu achei que o ano 2020 ia ser um ano grandioso, 3 discos para lançar, vários concertos consequentes desses 3 discos, e de repente fica tudo fechado, não há concertos, há esse concerto em live streaming e não sei o quê, mas muda tudo. E eu, como músico, ainda tive alguma possibilidade. Agora imagina um roadie ou uma malta que depende mesmo dos lives para viver, e um baixista e que tiveram que investir dinheiro. Imagina pessoas que no final de 2019 investiram assim 50 mil euros num PA. Sim. Ou assim, tipo, para o ano de 2020 será grande com material novo. Fica tudo parado nos armazéns. Essa pessoa morreu. Essa pessoa, se não tem um fundo de maneio, não tem família para o suportar, Não, essa pessoa meteu a corda no pescoço. E aconteceu isto com muitas pessoas. E o Ministério, o Governo, não teve capacidade de ajudar, de garantir que essas pessoas iam ter o mesmo nível de vida que tinham antes da quarentena. E isso demonstra muita coisa. Ou seja, eu faço cultura eu pratico essa ideia de cultura neste momento porque eu gosto, porque eu quero, eu sinto que isso é o meu sonho, é a minha teimosia. Parece uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Mas eu faço por mim. Se eu começar a pensar num aspecto coletivo, apetece-me logo dizer, não vou fazer absolutamente nada, esta malta não merece. Uhum. E entra logo essa questão de justiça e de merecimento e de mérito, acho que merece ou não merece. Então cheguei à conclusão que eu faço porque eu preciso deitar esta coisa fora e preciso de estar por dentro disto, porque isto faz-me feliz. Eu acabo um ensaio, por muito duro que seja, eu vou para casa com uma sensação de missão cumprida. Então é mais por aí. E isso eu acho que muda a cabeça um bocadinho. Se houver muita gente a pensar como eu acho que vai mudar um bocadinho essa coisa. Mas claro que, voltando ao início, só aumentam as opções, porque o pop vai continuar a ser pop, as pessoas vai existir uma gama de pessoas que vai continuar a querer fazer música com o refrão a bater no segundo 30. Clássico. E pessoas a acharem que aquilo é altamente, como se isso fosse uma coisa que tivesse que ser, não podem existir mutações a essa coisa.
Mas, por exemplo, a pandemia desenvolveu também, sobretudo nas redes sociais, já que estávamos todos em casa isolados, uma discussão, digamos, coletiva sobre exatamente a precariedade. Digo, em vários canais das redes sociais, grupos que se juntaram, até grupos solidários com outros artistas. Houve uma movimentação, portanto, provavelmente este debate coletivo pode levar a alguma coisa, pode também que sindicatos que estão se fortalecendo, ou seja, pode criar, pode ser este momento um momento de, digamos, de passagem ou de transformação, de reset. Isto, se calhar estou sendo muito positivo, mas o mundo da política, a classe política se deu conta que existe um movimento, existem pessoas, existe um debate público. E esperemos que isto possa levar a alguma coisa. Eu aí sou pessimista. Eu aí tenho uma relação pessimista, que é, há um cinismo latente no meio desta coisa toda. A cultura é o que nos diferencia dos outros animais. É a nossa cultura, é o que nós trazemos de memórias, das nossas raízes, dos nossos pais, dos nossos avós, daquilo que nós ouvimos, do que o nosso país diz acerca de nós mesmos. Eu não sei quem eu sou se não for outra pessoa a dizer-me quem eu sou. Eu só sei que eu sou teimoso porque outra pessoa insiste em dizer-me que eu sou teimoso. E a nossa cultura é a nossa identidade, é aquilo que diz quem nós somos de diferente dos outros. Não é de melhor, é de diferente. E sem cultura nós somos iguais ao hipopótamo, à girafa, ou temos um costume de sobrevivência. E o que nos faz diferentes dessas outras espécies é que nós conseguimos identificar e racionalizar sobre esses costumes artísticos, que em termos materiais não servem absolutamente para nada. Termos capital, de guito, não serve para nada. Mas até há bem pouco tempo um agricultor precisava de passar 3 meses à espera das batatas, porque ela estava a crescer, a batata estava a crescer, o batatal estava a desenvolver-se, então precisa de passar 3 meses, e nesses 3 meses era como se fosse uma quarentena. Em 3 meses criam-se canções, criam-se cânticos, as pessoas rodam a caneca de vinho, e a cultura é feita desta espera, desta maturação de coisas que vão aparecer, que nós sabemos que vão aparecer, mas enquanto não aparecem, aparecem outras. Uma canção, um poema, alguém escreve uma coisa que faz rir, cómica. E de repente, com esta velocidade toda, já não há essa relação com a espera. Que a pandemia voltou a trazer. Voltou-nos a mostrar como é que era mais ou menos... como é que era mais ou menos esperar e ter essa relação de espera associada a um lazer. Em Portugal a cultura é diferenciada, é diferente quem é artista e quem é entertainer, e o entertainer normalmente ganha ao artista, porque o artista tem um lado encriptado, existe uma parte daquela informação que não é dada, o espectador tem de ir ao encontro daquela mensagem e não lhe é dado tudo de mão beijada, a não ser que seja uma exposição para crianças. Tu vais a um museu qualquer ver uma exposição do Dalí e não está lá por baixo este relógio derretido quer dizer. É todo um lugar vazio em função da tua percepção, e depois tu podes ocupar esses lugares vazios com as definições que tu escolheres dar ao relógio a derreter, à formiga. Na música pop, que hoje é vista como um estilo, antigamente a música pop era a música aceite pelo povo, que tinha-se tornado naquele momento a mensagem que o povo, não é? Como há músicas hoje em dia que são assim, é sexta-feira, yeah. Essa música toda a gente sente essa coisa do é sexta-feira, então essa música veio trazer essa sensação unânime para toda a gente. E essas são as músicas populares, não há um estilo
Agora é um estilo. Música pop é um estilo. Isso é muito engraçado. Mas há essa diferenciação e essa valorização de uma coisa em prol da outra. A não ser que estejamos numa elite com muito dinheiro, a arte é sempre vista como uma coisa pelo povo, pelas classes mais baixas, é visto como uma coisa difícil, muito séria, muito encriptada. Parece que eu vou ver um quadro ou ouvir uma canção do Zé Mário Branco e parece que estou a abrir um cofre e não sei o código. E tem essa coisa, só que essa coisa é que é bonita, porque à medida que nós vamos abrindo e descobrindo o código, percebemos que esse código é só nosso. E que as outras pessoas que estão a abrir o mesmo cofre têm outros códigos e têm outras definições. E essa coisa é que é bonita. Nós levarmos para casa um bocadinho mais de musculação das definições das coisas. E isso é arte. De alguma maneira. Óbvio que também existe provocação. Para mim isso é arte. No entretenimento não é bem assim. O entretenimento é aquela coisa que também é imprescindível. Mas no entanto é aquele filme de domingo que a gente sabe que o herói vai passar por uns problemas dificílimos e depois no final vai conseguir matar o vilão, que é sempre o vilão, e o herói é sempre o herói, e os dois têm características muito definidas. E o herói é sempre bonzinho, ajuda as velhinhas a passar na paragem do autocarro, essas coisas, e o vilão é aquele passa pelas poças de água e molha toda a gente que está na paragem. E então no entretenimento o herói casa com a princesa, é tudo muito feliz, acaba e vamos comer um hambúrguer. E na arte não é bem assim. Quando acaba essa experiência, a pessoa vai para casa e ainda vai a mastigar aquele lastro de percepção que chegou. Sei lá, como ver um filme do David Lynch ou do Tarkovsky, há muita coisa que não se chega lá, então é preciso pelo caminho ir ruminando, e essa coisa é que eu acho que é interessante. E esta contextualização para quê? O entretenimento e a arte não estão ligados, os dois repelem-se. É como a música popular e a música erudita. Um acha que a música erudita pensa que a música popular é brejeira, e a música popular acha que a música erudita é elitista, é muito de mise-en-scènes e de coisas e não sei o que, é tudo muita polpa, muito rococó, não tem mensagem direta, e elas não se aliam, é muito raro aliarem-se, até que aparecem esses compositores como o Lopes Graça, que pega no Malhão e põe o Malhão a tocar revisitado numa ópera e coisas assim, uma peça clássica. São raros esses momentos onde de repente um artista de mainstream, de entretenimento, vá buscar artistas que estão na crista da onda da provocação, porque isso não é unânime. Então eles não se revezam. As pessoas, os artistas que estão no topo da cadeia alimentar em Portugal da arte não viram a pirâmide, ao contrário. Porque eu sinto que chega uma altura em que tu não consegues subir mais. Somos 10 milhões, não vais conseguir ser o Justin Bieber. Somos 10 milhões, pronto, chega uma altura o patamar não sobe mais, metemos aquele penico, pronto, é aquilo. E a maneira de crescer é virar a pirâmide, ao contrário. É de repente o gajo que chega lá em cima, não tenho mais por onde ir, bora virar a pirâmide e ajudar os que estão em baixo, trazer os que estão de baixo. E em Portugal isso não acontece. Quando acontece é para salvaguardar a generosidade da pessoa que está lá em cima. Olha eu a publicitar este artista miserável que estava a tocar ali na rua. E há um bocado essa coisa, tipo, os dois saem sempre reconhecidos. E então o entretenimento e a arte não se ligam. Por isso é que existe um espaço tão grande e um espaço quase é um deserto e muito difícil de caminhar entre um e o outro, entre pessoas como por exemplo o Fausto ou o Zé Mário Branco,
e o Kim Barreiros, ou podia dizer mesmo os Capitão Fausto, de coisas mais de agora, mais contemporâneo, e existe este espaço. E não há entreajuda entre eles. A canção é o denominador comum, mas não há entreajuda. Porque é como se uns tivessem a competir uns com os outros. Então, nós dentro da nossa classe somos os inimigos de nós próprios. Porque basta subir um bocadinho. Tu vês, por exemplo, na cozinha, fez-se uma greve de fome à porta da Assembleia. Os chefes mais conhecidos. Pode ter sido sensacionalista, mas fizeram. Achas que alguma vez a Marisa, ou o Agir, ou o António Zambujo, ou o Miguel Araújo, ou esses artistas entertainers que estão no topo de forma, no topo, no pináculo da pirâmide da cadeia alimentar, não se vão sujeitar a isso. Isso não é nada sensual, não é nada apelativo. Se bem que isso em Portugal já aconteceu, quando a IURD quis comprar o Coliseu, o Pedro Abrunhosa e o Rui Reininho algemaram-se à porta do Coliseu. E isso eu acho que é de artista. Isso é uma coisa que eu acho que é de artista. Mas hoje em dia é tudo tão... Parece ser tão... Nós temos que ser unânimes. Eu tenho que dizer coisas que o público gosta. Porque o público, na verdade, é que é o artista hoje em dia. O público é que vai lá cantar, passar por uma boa experiência e sobe ao palco, e o artista até tem que dizer as 6 pessoas que fazem anos, qual é o aniversário daquelas pessoas. Esta música vai para a Margarida que faz anos hoje. Então, de repente, a plateia está no lugar de destaque. E pronto, eu sinto isso, sinto que a elite não ajuda, ou não há mistura entre a elite da música e a malta que está a sobreviver da música. Ou seja, não há união, representatividade, união, uma voz unívoca. Não há. Grande Márcio, o teu contributo é muito valioso, umas perspectivas fantásticas. E cada um, né, traz a sua. Tu trouxeste aqui vários pontos de reflexão muito interessantes. Queria terminar a nossa conversa pedindo se tens feito, ou se podes mencionar 2 músicas, uma ou 2, que compuseste durante o período supracitado, ou seja, desde março de 2020, mas também durante 2020, uma ou 2 músicas que possamos aqui ligar à entrevista. E se podes também comentá-las, e quando elas estiverem prontas, com um vídeo ou um MP3, possamos colocar aqui para o público ouvir. Então, dentro destas, como eu falei no início, dentro deste grupo de coisas que eu fui fazendo na quarentena, associadas a essa questão de diário, ou de tentando elevar esses pequenos paradoxos da sociedade, apareceu essa canção que se chama O Efeito de uma Asa de Animal, que é basicamente a falar da pandemia, ou de pequenas coisas que acontecem que são estranhas. De repente rebenta uma pandemia e as pessoas saem de casa para ir buscar papel higiênico, não saem de casa para ir buscar mantimentos, comida, sei lá, podia ser giletes. O engraçado é saber que é papel higiênico. As pessoas estão mais preocupadas com o que sai do que com o que entra. E isso é muito interessante. E eu deparo-me sobre essas coisas. E o Efeito de uma Asa de Animal fala sobre isso. Não propriamente, especificamente papel higiênico, mas fala um bocado sobre essa coisa. E depois tem outra música chamada É Natural, que fala sobre as nossas relações têm um costume tátil. Eu chego e abraço-te. Isto é natural para mim. Não há outra forma de ser. Mesmo quando é uma coisa super formal, eu tenho necessidade de tocar na outra pessoa quando chego. Olá, boa tarde, como está? E de repente, na quarentena,
havia situações, no início, existiram situações em que eu, por exemplo, tinha que conhecer a mãe de alguém. E ficámos os dois assim, tipo, bom dia, como está? Será que vou, não vou? Como é que é? Oh, olá, olá. Isso é muito estranho. Para mim, não é? Que estou habituado, passei 30 anos a ver de uma maneira, a sentir de uma maneira, de repente ponho-me noutro lugar. Então a canção fala um bocado sobre isso, fala sobre essa natureza que de repente em 2, 3 anos deixou de ser natural. Não podemos cumprimentar ninguém, não podemos ir no metro. De repente toda a realidade na rua são pessoas de máscara, uma situação mega que nós só víamos nos filmes de pós-apocalíptico. Exato. Ruas desertas. De repente tu podes ir para a Avenida da Liberdade sacar sons de passarinhos, coisa que nunca poderia ter acontecido outrora, porque tinha carros e caminhões e circulação de trânsito. Pronto, então as músicas, fechando um bocadinho, as músicas falam sobre essa... trazem um bocadinho esse diário de alguém que está a reparar em coisas que outrora nunca tinham acontecido. E tem outras, mas eu acho que essas duas, como vou conseguir gravá-las... Vão fazer parte de um disco que vai sair em breve, mais ou menos. Vão fazer parte de um disco que vai sair em breve, que tem uma temática, quer dizer, ali é a nação. Ou seja, basicamente eu pus-me num lugar onde eu sou observador, que a quarentena deu esse lugar subjetivo a toda a gente. É como se estivéssemos em cima do morro a ver a nação de fora e a podermos ser alguém que está no papel do narrador, que não é interveniente direto, não é uma personagem principal naquela história, mas estamos a ver de fora tudo o que está a acontecer, a ver as notícias a chegar. Hoje 500 mil mortos, hoje mais não sei o quê. Então todas aquelas coisas são ondas que nos afetam, mas que nós temos que estar passivos em casa, a levar com... saber filtrar de alguma forma. Filtrar, mas de repente a levar com aquelas vagas de informação e tentar fixar-nos no mesmo sítio, com moral, com esperança, com crença, perseverança. Então as músicas falam um bocado sobre isso, de pôr-me num ponto de vista de fora, a ver a nação, ali é a nação. E ao mesmo tempo esse exercício é o trocadilho, é uma alienação. Para eu conseguir ver de fora essa sociedade e pôr-me num plano de um observador, eu tenho que me alienar desse costume de ter que sair. Eu já tenho trabalho às 8, vou para cá, vou buscar os filhos à escola. E essa coisa, para nós conseguirmos ver de fora, temos realmente que nos alienar. Então esse foi um trocadilho que me fez, se calhar é por aqui que eu devia ir, era isto que eu devia fazer. Arranjei um termo que suprimia as necessidades, que é alguém que está de fora a ver e que ao mesmo tempo tem que se alienar, foi obrigado a alienar-se para ver o mundo, e pronto, dessa condição eu decidi escrever algumas canções e eu acredito que vou conseguir acabá-las para depois passares aqui no teu programa. Maravilhoso. Muito obrigado, Márcio, graças mil, foi uma entrevista fantástica. Obrigado. Mais um monólogo. Monólogo. Não, foi muito interessante. Mais uma vez, obrigado, Márcio, és o maior. Obrigado.